Trouxe para encarar Xing e viu a mesma reação dele, franzindo a testa involuntariamente. Xing, você enlouqueceu? Ousou forçar essa coisa ruim. Não tem medo que ele novamente arranque você, Xing? Xing estava com os olhos vermelhos, todos os seus músculos tensos. Como se estivesse lutando para se controlar. No entanto, o efeito do afrodisíaco estava fazendo sua sanidade desmoronar gradualmente. Ele novamente acenou com as asas para Junho e Lu e Cranti. Enredado com Xing, os móveis foram derrubados. Embora Cranti não fosse fraco em força, sob os ataques loucos e poderosos de Xing, ele gradualmente começou a ter dificuldade em se defender. Maldito seja! Como essa pessoa ficou tão forte? Cranti praguejou em voz baixa. De repente, Xing inclinou-se para o lado e deu um chute no abdômen de Cranti. Cranti sentiu uma dor aguda no abdômen. Era como se seus órgãos internos tivessem sido deslocados. Xing, no entanto, não deu a Cranti. Xing viu nos olhos de Junho e Lu um lampejo de confusão. Alteza, afaste-se, não consigo me controlar. O corpo de Xing tremia levemente, sua sanidade estava quase esgotada sob o impacto do desejo. Alteza, estou realmente mal. A voz de Xing continha um pedido de socorro. Junho e Lu olhou para Xing, que estava sofrendo. Com o coração cheio de dor, Cranti, atrás de Junho e Lu, sentiu uma mistura de emoções. Ela estava preocupada que Xing pudesse machucar Junho e Lu em um estado descontrolado. E ao mesmo tempo ficou um pouco satisfeita com a preocupação dela. Nesse momento, Xing deu um rugido repentino e atacou Junho e Lu novamente. Junho e Lu inconscientemente fechou os olhos. No entanto, a dor esperada não veio. Ela abriu os olhos lentamente e descobriu que Xing parou na frente dela. Seu corpo tremendo constantemente. Alteza, agora só há uma solução. Xing está no cio. Se não for aliviada, causará grandes danos ao seu corpo, e sob a dupla tortura mental e psicológica, ela desenvolverá um alto repúdio e pode até fazer algo para se machucar. Coisa ruim, apenas aceite Xing. Junho e Lu ouviu as palavras de Cranti. Seu coração acelerou involuntariamente. Ela olhou para Xing e depois para Cranti. Ela não esperava que essas palavras viessem da boca de Cranti. Como alguém poderia entender esse sentimento? Ambas eram suas concubinas. Junho e Lu olhou para Xing. Os olhos cheios de dor e desejo fixaram-se nela, um rubor tingindo seu rosto. Com o coração em um dilema extremo, Cranti olhou para o olhar melancólico de Junho e Lu. Sentindo-se um pouco ansioso, ela aumentou o tom de voz e disse, ela é sua Shoufu. Por que você está melancólica? Xing notou a melancolia de Junho e Lu, um traço de desespero em seus olhos. Eu sei que não deveria desejar, mas não consigo controlar o anseio em meu coração. Ela disse com dificuldade. Vossa Alteza não precisa se preocupar, é Xing. Antes que pudesse terminar, um fio de sangue escorreu de seus lábios, e seu corpo vacilou. Xing! Junho e Lu exclamou e instintivamente deu um passo à frente para segurá-la. Seu corpo, antes frio, estava anormalmente quente. Junho e Lu respirou fundo, tentando se acalmar, e lentamente ergueu a mão para envolver a cintura de Xing. O corpo de Xing tremeu violentamente. Ela levantou a cabeça, um brilho de surpresa em seus olhos, e se jogou nos braços de Junho e Lu. Junho e Lu podia sentir o calor escaldante e o batimento cardíaco acelerado dela. Seu rosto ficou mais vermelho, e seu coração batia cada vez mais rápido. Cranti, vendo os dois abraçados, reprimiu a sensação de perda e se virou para ir embora. Independentemente de como fosse, para Xing naquele momento, Junho e Lu estava disposta a ajudá-la a ter o melhor final. A noite estava profunda, tão impenetrável quanto tinta espessa. Junho e Lu sentou-se à beira da cama, massageando o pulso dolorido, sentindo que sua mão estava quase inútil. Seus olhos iam frequentemente para o rosto de Xing, observando seu rosto adormecido e relembrando a cena de agora, suas bochechas corando. Assim que seus pensamentos se dispersaram para algo cada vez mais indescritível, Xing soltou um gemido baixo. Junho e Lu deu um pulo e instintivamente estendeu a mão para nocautear a pessoa. De repente, uma mão grande a puxou para seus braços. Antes que Junho e Lu pudesse reagir, os lábios de Xing já estavam sobre os seus. O cérebro de Junho e Lu ficou instantaneamente em branco. Ela apenas sentiu seu corpo como se estivesse em chamas. O sangue fervendo em suas veias. Ela podia sentir claramente o batimento cardíaco intenso de Xing, se misturando ao seu próprio. Os lábios de Xing se afastaram dos de Junho e Lu,
e então deixaram uma marca em sua nuca. Enquanto Junho e Lu estava confusa, Xing de repente parou seu movimento, seus olhos cheios de carinho e desejo. Sua voz, com um leve rouquidão e tremor: Vossa Alteza, podemos? Junho e Lu olhou para os olhos ardentes de Xing, e as barreiras em seu coração desmoronaram instantaneamente. Ela murmurou um leve uhu, recebendo a resposta de Junho e Lu. A sombra da serpente parecia ter sido aprovada, e ela baixou a cabeça novamente. Nesse momento, uma voz ligeiramente jubilosa veio de fora da porta. 602, princesa, o Lê voltou. 603 pedindo para ser recebido do lado de fora da porta. Junho e Lu não se lembrou imediatamente quem era o Lê, e depois de repassar em sua mente algumas vezes, 604 ela se lembrou que o Lê era o guarda-costas secreto da proprietária original. Ele foi enviado para capturar uma sereia há algum tempo, a mais bela sereia. 605 Pensando nisso, Junho e Lu teve uma sequela de interações sociais. O Lê voltou, o que significa que aquele pequeno humano de pele clara e cabelo escuro 606 também foi capturado. Seus olhos instantaneamente mudaram de nebulosos para claros. E então, a sombra da serpente também acordou, 607 sentando-se lentamente. Quando Junho e Lu estava prestes a sair, a sombra da serpente silenciosamente começou 608 a ajudá-la a arrumar suas roupas. Junho e Lu deu um beijo em seu rosto. Pronto. 609 Continue dormindo, eu vou dar uma olhada. Com o rosto corado, 610 os cantos de sua boca se curvaram involuntariamente, e sua voz continha um toque de afeto gentil. Princesa, volte mais cedo. 611 Junho e Lu foi para a sala de estar e abriu a porta. Ela viu o Lê com uma expressão ansiosa. 612 O Lê viu Junho e Lu e rapidamente fez uma reverência. Princesa, este subordinado voltou. Junho e Lu assentiu. Você trabalhou duro. 613 O Lê, onde está o humano fera-sereia? Respondendo a princesa, 614 Aquele humano fera-sereia já foi trazido de volta, está lá fora. No entanto, aquela sereia ficou gravemente ferida durante o processo de captura. 615 Fizemos o nosso melhor para salvá-la, mas a situação ainda não é muito otimista. 616 Junho e Lu não ficou muito surpresa com isso, ela já sabia. Relembrando o enredo original, 617 O príncipe Lan Ying também foi conspirado por seus irmãos e capturado por Wu Lê depois de ser gravemente ferido. 618 A proprietária original ouviu dizer que havia uma fera humana na tribo sereia que era mais bonita do que ela, e quis ver 619 quão bonita ela era, então ela pediu alguém para pegá-la. Naquela época, a proprietária original estava de 620 muito mau humor por causa de vários assuntos com os 3 servos fera. Diante da sereia moribunda, 621 ela não sentiu pena, e até mesmo gerou um desejo de posse distorcido. 622 Pode-se imaginar que tipo de tratamento a sereia sofreu. Finalmente, a sereia usou 623 ossos ou galhos para escapar, e no meio do caminho foi resgatada por Alice, a protagonista do enredo original. 624 Sob o cuidado e atenção da protagonista, a sereia se apaixonou pela protagonista e se tornou uma de suas subordinadas. 625 Ule levou Junho e Lu ao local onde o príncipe sereia Lan Ying estava alojado. Lan Ying, uma voz íntima, ligeiramente triunfante, disse: Princesa, Ule voltou. Buscando me ver do lado de fora, Junho e Lu não se lembrou de quem era Vule por um tempo. Depois de pensar algumas vezes em sua mente, ela se lembrou que Vule era o guarda-costas íntimo da antiga dona, que foi enviada para capturar sereias há um tempo, a sereia mais bonita. Pensando nisso, Junho e Lu se lembrou de sua doença social. Vule voltou, o que significa que a sereia branca e fofa também foi capturada. Seus olhos instantaneamente mudaram de confusos para claros, e então Xing também acordou, sentando-se lentamente. Até que Junho e Lu estava prestes a sair, Xing começou silenciosamente a ajudá-la a arrumar as roupas. Junho e Lu deu um beijo em seu rosto. Ok. Continue dormindo. Vou dar uma olhada. Com um rubor no rosto. Os cantos de sua boca se curvaram involuntariamente, e sua voz continha um traço de carinho terno. Sua Alteza, volte cedo. Junho e Lu foi para a sala e abriu a porta. Ela viu Vule ansioso. Vule viu Junho e Lu com bagagem. Sua Alteza, seu subordinado voltou. Junho e Lu assentiu. Você trabalhou duro. Vule, onde está o tritão? De volta, Vossa Alteza. Aquele tritão já foi trazido de volta, está lá fora. No entanto, durante a captura, o tritão ficou gravemente ferido. Fizemos o nosso melhor para salvá-lo,
mas a situação ainda não é otimista. Junho e Lu não ficou muito surpresa com isso, ela já sabia. Relembrando a história original. O príncipe Lan Ying também foi traído por seu próprio irmão e ficou gravemente ferido antes de ser capturado por Vuli. A princesa original viu que a tribo Tritão tinha um besta humano mais bonito que ela e quis ver o quão bonita era. Então ela mandou capturá-lo. Naquela época, a princesa original, por causa de várias coisas com os 3 servos bestiais, estava de mau humor diante do Tritão moribundo. Junho e Lu não sentiu piedade, pelo contrário, sentiu uma perversa vontade de torturar. Pode-se imaginar o tratamento que o Tritão sofreu. No final, o Tritão usou. Esquivando-se de ossos ou galhos de árvores, ela foi pega pela heroína da história original, Alice, no meio do caminho. Sob Vênus e Âmbar, a heroína, Âmbar se apaixonou pela heroína, tornando-se uma de suas escravas. Vuli levou a médica militar Lu ao local onde o príncipe sereia Lan Ying estava alojado, e viu Lan Ying deitada ali silenciosamente. Sua bela cauda de peixe estava coberta de cicatrizes, e as escamas de energia prateadas e azuis originais 627 também perderam o brilho, a pele branca fria contrastando com seu rosto, tornando-a ainda mais pálida. 628 Sua respiração fraca parecia que poderia desaparecer a qualquer momento. A médica militar Lu se aproximou. 629 ajoelhou-se ao lado de Lan Ying e começou a examinar seus ferimentos. Os ferimentos de Lan Ying 630 eram mais graves do que ela imaginava, com algumas áreas mais sérias, mas já era tarde. 631 Ela pegou um remédio de cura de seu espaço e injetou nele, instruindo Qingruan a levá-lo para ser tratado. 632 Kang curou os ferimentos externos e então providenciou para que ele descansasse em um pátio com uma piscina. Quando Xing ouviu o barulho e saiu, 633 Ela viu a médica militar Lu subindo com uma pessoa magra desconhecida, sentindo-se mal 634 mas ela não demonstrou, dizendo, Sua Alteza, descanse mais cedo. Lê, cuide da bagagem. 635 Antes que a médica militar Lu pudesse reagir, Xing a pressionou violentamente contra a parede. Antes que a médica militar Lu pudesse falar, 636 Ela a beijou de forma dominadora. A médica militar Lu ficou chocada no início, e depois, sob o ataque apaixonado de Xing, 637 Ela gradualmente se perdeu. No entanto, neste exato momento, a médica militar Lu sentiu uma pontada aguda em sua mente, 638 inúmeros fragmentos passando em sua mente, estimulando sua cabeça repetidamente, finalmente se reunindo em uma imagem. 639 Era o banquete de casamento da antiga dona do corpo e Xing. Mesmo que fosse uma memória, ela podia sentir 640 a excitação e a felicidade da antiga dona do corpo naquele momento. Ela chegou cheia de expectativa, mas a expressão do homem sentado ao lado da cama 641 era fria e indiferente, como se tudo isso não tivesse nada a ver com ela. No início, ela pensou que era por causa de sua personalidade 642 solitária e não deu muita importância. Mas, mais tarde, não importava o quanto ela tentasse provocá-lo, o homem permanecia impassível. 643 O homem ainda estava impassível, nem mesmo seu corpo mostrava qualquer sinal de mudança. Com raiva, 644 A antiga dona do corpo pegou uma injeção e a aplicou nele, mas o resultado foi o mesmo. A antiga dona do corpo enlouqueceu completamente. 645 Começou a quebrar coisas freneticamente, mas ainda assim não conseguia apagar a raiva em seu coração. Finalmente, a antiga dona do corpo perdeu a razão. 646 Ela espancou Xing e mandou jogá-lo para fora. E o homem suportou tudo em silêncio. 647 Sem resistência ou explicação. A médica militar Lu arregalou os olhos de choque com essa memória. 648 Ela empurrou Xing lentamente, cobrindo a cabeça com as mãos, franzindo a testa de dor. 649 Xing foi empurrado para longe repentinamente. Um vislumbre de confusão passou por seus olhos, mas olhando para a expressão de dor da médica militar Lu, 650 Seu coração acelerou de pânico e ela perguntou ansiosamente, Sua Alteza, o que há de errado? A médica militar também perdeu o brilho, a pele fria e branca destacava o rosto, que parecia ainda mais pálido. Sua respiração era fraca, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. A médica militar Lu se aproximou, agachou-se ao lado de Lan Ying e começou a examinar seus ferimentos. Os ferimentos de Lan Ying eram mais graves do que ela imaginava, com algumas áreas mais sérias, mas agora era tarde demais. Ela tirou a poção de cura de seu espaço e a injetou, instruindo Qingruan a levá-la para tratamento.
Kang curou os ferimentos externos e providenciou um pátio com piscina para ela descansar. Quando Shen ouviu o barulho e saiu, viu a médica militar Lu subindo com um estranho magro, e seu coração se apertou. Mas ela não demonstrou. Vossa Alteza, descanse cedo. Wu Lê se apressou em desempacotar. Junho e Lu ainda não teve tempo de reagir, foi empurrada contra a parede por Xing. Antes que Junho e Lu pudesse falar, ela avançou de forma dominante. Junho e Lu ficou chocada no início, e então sob os ataques apaixonados de Xing. Ela gradualmente se perdeu. No entanto, neste momento, Junho e Lu sentiu uma pontada de dor em sua mente. Inúmeros fragmentos passaram por sua mente, estimulando seu cérebro repetidamente, e finalmente se fundiram em uma imagem. Era a festa de casamento da proprietária original com Xing. Mesmo sendo uma memória, ela podia sentir a excitação e a felicidade da proprietária original. Ela veio cheia de expectativa, mas o homem sentado ao lado da cama tinha uma expressão fria e indiferente, como se tudo isso não tivesse nada a ver com ela. No início, ela pensou que era por causa de sua personalidade. Ela não se importou muito, mas mais tarde, não importa o quanto ela tentasse conversar, o homem permaneceu sem reação. O homem ainda permaneceu sem reação, nem mesmo seu corpo mudou um pouco. Ao longo do caminho, a original fez uma injeção para administrá-la, mas o resultado foi o mesmo. A original ficou completamente louca. Começou a quebrar coisas freneticamente, mas ainda assim não conseguia apagar a raiva em seu coração. Finalmente, a original perdeu a sanidade. Ela espancou Xing e mandou jogá-la para fora, enquanto o homem suportava tudo em silêncio. Sem resistência ou explicação, Junho e Lu ficou chocada com essa memória, seus olhos arregalados. Ela afastou Xing lentamente, levando as mãos à cabeça, franzindo a testa de dor. Xing foi empurrada de repente, um lampejo de confusão passando por seus olhos. Mas vendo Junho e Lu em agonia, seu coração disparou e ela perguntou ansiosamente: Vossa Alteza, o que há de errado? Junho e Lu tentou com todas as forças. A imagem na minha mente se tornava cada vez mais clara. A dor, como arranhões, a picava incessantemente. Inúmeras imagens inundaram sua mente. Primeiro Xing, depois Wu Ling. Será que Cranti também foi assim? Então, essa é a razão pela qual a original a torturava. Ser um Shoufu e ser desprezada. Até mesmo não ter reação com ela. Isso é uma grande humilhação para uma mulher. E ela era uma princesa. Como poderia suportar ser assim descartada? E essas pessoas não podiam ser dispensadas. Elas detinham o título de Shoufu, mas não queriam servi-la. A raiva em seu coração não tinha para onde ir. E ainda havia uma suposta heroína, Alice. Será que ela estava incitando? Ela só podia usar o tormento para afirmar seu domínio, encarando o olhar preocupado de Xing. Ela se lembrou do olhar frio, indiferente e sem calor na memória. Junho e Lu não conseguia pensar em como deveria agir em relação a ela. Xing, volte primeiro. Ao ouvir isso, o sangue desapareceu do rosto de Xing. Em seus olhos, um lampejo de dor e perda passou. O que eu fiz de errado? Por que você está me mandando embora? A voz de Xing tremeu levemente, com uma ansiedade reprimida. Junho e Lu olhou para Xing, sentindo um pouco de pena, mas sua mente estava confusa. Ela realmente não queria encará-la. Não é sua culpa. Estou cansado e quero descansar. Xing mordeu o lábio, suprimindo a tristeza em seu coração. Certo, Vossa Alteza, descanse bem. Eu esperarei por você. Dito isso, Xing se virou e saiu da sala pesadamente. Junho e Lu olhou para Xing. Com o olhar de Xing partindo, ela se sentou na beira da cama, abraçando os joelhos, esforçando-se. As ações da original eram certamente extremas, mas como uma princesa orgulhosa, ser desprezada por seus próprios Shoufu. A raiva em seu coração é imaginável. E esses Shoufu talvez tivessem segredos, mas ela não queria investigar. Nesse dia, não querendo encarar Xing, Junho e Lu apareceu no pátio de Lan Ying pela manhã. Junho e Lu olhou para Lan Ying, que estava deitada à beira da piscina, com pensamentos complexos. Lan Ying foi capturada pela original. Agora seria impossível deixá-la ir. Junho e Lu certamente não permitiria que Lan Ying tivesse a chance de entrar em contato com a heroína, para se tornar uma ajuda para a heroína. Ela era a futura rainha, e todo o planeta Hidrozoa. Ou servir a ela, ou o corpo nu de Lan Ying, revelando músculos bem torneados. As feridas ainda não curadas estavam espalhadas, adicionando uma beleza frágil e única a ela. Uma cauda de peixe de 3 metros. Batia suavemente na água da piscina,
brilhando em azul prateado sob a luz do sol. Em Lang, dentro da piscina, ouviu um leve som de passos e levantou a cabeça lentamente. A confusão e a cautela em seus olhos profundos como o oceano desapareceram em um instante. Mesmo tendo se preparado psicologicamente, Junho Yilu ficou um pouco chocada com as palavras divinas e chocantes e ficou um pouco atordoada. Demorou um momento para ela se recuperar. Você está se sentindo melhor? Lang mordeu levemente o lábio. Sua voz era fina, respondendo: sim, estou muito melhor, obrigado. Sua aparência tão patética fez as pessoas sentirem pena. Junho Yilu secretamente se alertou. Ela não podia ser enganada pela aparência desse rapaz bonito. Você não é uma sereia do planeta Água-Viva? Por que você está tão ferido? A raça sereia é a potência do fundo do mar, e ela não cuspia ao perguntar isso. Ele baixou ligeiramente a cabeça. Sua voz tinha um tipo de etereidade indescritível, mas também carregava uma tristeza sem fim. Eu sou o único descendente de sangue do rei sereia, Lang. Há alguns meses, houve um incidente no mar e toda a minha família morreu naquele incidente. Lang levantou a cabeça lentamente, lágrimas brilhando em seus olhos, a expressão de dor e desespero entrelaçadas. Fez as pessoas sentirem pena ao vê-lo. Junho Yilu suspirou em seu coração, não é mesmo? Aqueles familiares que foram esfaqueados até a morte, todos morreram nas mãos dele. Obrigado, irmã, pela salvação. Se não fosse por você, Lang já teria ido ver o rei do inferno. Ela estava em coma quando foi resgatada. E não sabia que essas pessoas foram enviadas especificamente por Junho Yilu para capturá-la, sabendo que ela havia entendido mal a pessoa original. Junho Yilu sorriu levemente. Aqui é o Império Carante. Eu sou a princesa real, Junho Yilu. Este encontro com você foi puramente acidental. Minha caravana estava a caminho do planeta Água Viva para trocar mercadorias. Lang ficou chocado ao ouvir sua identidade. Ele agradeceu radiante novamente. Obrigado, princesa irmã, por salvar minha vida. Lang não tem como retribuir. Lang não ousa sequer desejar casar-se com você. Se a irmã não se importar, deixe Lang ficar e servi-la. Junho Yilu sentiu uma pontada de alegria com isso. Olhando para as feridas não curadas no corpo de Lang, Junho Yilu franziu a testa, virou-se e trouxe os medicamentos. Venha aqui, vou aplicar o remédio em você. A pele de Lang tremeu levemente sob o toque de Junho Yilu. Ele mordeu o lábio, parecendo suportar a dor. Os movimentos de Junho Yilu não foram gentis, mas ela aplicou cuidadosamente o creme em cada ferida. Lang permitiu que ele aplicasse nas feridas. As escamas azul escuras se moviam com seus movimentos. Ele parecia obediente. Se Junho Yilu não conhecesse sua verdadeira natureza, ela teria sido enganada por ele. Junho Yilu aplicou o remédio nele. Enquanto isso, ela planejava em sua mente o que fazer com ele, sem poder deixá-lo ir nem deixá-lo se tornar um problema. Esta era realmente uma questão complicada. Para evitar encontrar Xing e Kranti, a médica militar Lu passava os dias descansando e fazendo experimentos, além de ir ao encontro de Lang. Os dias se passaram silenciosamente na confusão e no trabalho da médica militar Lu. Por um lado, Lang era realmente muito bonito. Cabelos longos e ondulados em tons de prata e azul, olhos de um azul profundo, com uma beleza estonteante, possuindo tanto a aura etérea masculina quanto a delicadeza feminina. Realmente incomparável, digno de ser o mais belo e astuto dos seres. Por outro lado, esta era a torre de supervisão. Na trama original, Lang usou ilusões para escapar da mansão da princesa. Ele foi finalmente resgatado pela heroína. Ele queria ver se a trama se desenvolveria de acordo com o livro original. No entanto, o número de vezes que ele ficou distraído aumentou visivelmente nos últimos 2 dias. Lang parecia ter percebido os pensamentos da médica militar Lu. Ele observava silenciosamente, com um olhar de carinho apropriado. Princesa irmã, se minha existência afetar seu relacionamento com seus Shoufu, irmã não precisa se preocupar. Lang sairá por conta própria. A médica militar Lu ficou um pouco surpresa. Com o que você está pensando? O mais importante é que você se recupere bem. Ele sabia que não podia continuar assim, fugindo de encontrar Kranti e Xing. Mas toda vez que ele pensava nessas memórias, uma sensação de luta distorcida surgia em seu coração. Mas a irmã sempre esteve comigo. Os irmãos parecem infelizes. Por que a irmã não vai vê-los? A médica militar Lu se moveu um pouco com as palavras de Lang. Ele realmente não conversava adequadamente com Kranti e Xing há vários dias. Algumas coisas precisam ser perguntadas cara a cara. Descanse bem, eu irei vê-los. Lang observou suas costas enquanto ele se afastava.
Seus pelos azul escuros se estreitaram ligeiramente. Ele realmente foi embora assim. Parece que aquelas duas pessoas são muito importantes para ele. Ao longo do caminho, o humor da médica militar Lu era particularmente sutil. Embora ela quisesse entender o que estava acontecendo, as palavras na ponta da língua tornavam difícil perguntar. É ele que não consegue ou é ele que não consegue? Enquanto ela se debatia em pensamentos caóticos, Xiao Qi simulou seu humor. Ele se sentiu um pouco mal. Xiao Qi não entendia muito bem o motivo da sua raiva. Seria por não ter sido satisfeito? Impossível, não é. É Xing que não consegue, ou a anfitriã tem um apetite muito grande. O período de cio de um ser dura pelo menos 3 dias. Ele pensou que ficaria em um quarto escuro por alguns dias. Pensando nisso, seria melhor aproveitar esta oportunidade. Para voltar ao espaço do mestre, ele folheou rapidamente os dados dos últimos dias e chegou à conclusão. Xing realmente não consegue. Mesmo assim, ele não conseguiu conquistar a anfitriã. Não admira que ele esteja tão ressentido. Não se chateie, pequena anfitriã. Nos últimos dias, Xiao Qi voltou ao espaço do mestre para conseguir benefícios para a anfitriã. A médica militar Lu estava confusa, com a cabeça cheia de pensamentos. Ele queria enviá-lo. A anfitriã em sua casa, para enviá-lo. Ele queria enviá-lo. Não consigo segurar o hospedeiro, não é à toa que ele está tão ressentido. Pequena mestra, não fique brava. Esses últimos dias, Xiao Qi voltou ao espaço principal para conseguir benefícios para o hospedeiro. Junho e Lu, a médica militar, não pôde fazer nada. Lembranças da feira de livros. Ela não se apressou em perguntar sobre os benefícios, mas sim perguntou sobre outra coisa. Investigue a antiga dona e como foi o casamento com os 3 Shoufu. Um deles estava bem. Os 3 estavam assim, era difícil não desconfiar. Xiao Qi ouviu e imediatamente iniciou a consulta de dados. Uma série de runas de dados misteriosas deslizaram ao seu redor. Depois de 30 segundos, Xiao Qi parou. Hospedeiro, eu descobri. Acontece que a protagonista Alice sabotou o vestido da antiga dona. Ela secretamente aplicou uma substância muito especial nele. Esta substância é incolor e insípida. É muito volátil, quase indetectável. Não só isso. A protagonista, usando sua identidade como aprendiz de diretora de pesquisa em farmacêutica, também os drogou durante o ritual de casamento. Uma vez que essas duas substâncias entram em contato, elas produzem uma reação química peculiar. Xing usou aquele vestido. Com a substância, seu temperamento seria grandemente afetado, tornando-se extremamente irritável e volátil. Enquanto o macho entraria em um estado de perda temporária de percepção, alheio a tudo ao seu redor, não sentindo o menor interesse em nada. Junho e Lu ouviu a explicação de Xiao Qi e seu coração foi instantaneamente tomado por uma tempestade. Ela nunca imaginou que Alice seria tão insidiosa e astuta, usando tais táticas desprezíveis para semear a discórdia entre a antiga dona e seu Shoufu. Isso já não era apenas maldade. Não se pode deixar de dizer que ela sabia o suficiente sobre o temperamento da antiga dona. Mas por que ela fez isso? Seria apenas porque o status da antiga dona era tão desprezível? Quando ela chegou ao alojamento de Xing, descobriu que Cranti e Xing estavam sentados no quintal, um com uma expressão desagradável e o outro com um rosto calmo. O que está acontecendo? Junho e Lu perguntou pessoalmente. Cranti levantou a cabeça. Ao ver Junho e Lu com escárnio, não é a princesa? Por que você se lembrou de nós? Por que você não está acompanhando sua sereia hoje? Embora Xing não dissesse nada, seus olhos mostravam um olhar ferido. Junho e Lu já estava acostumada com a atitude dela. Ela sorriu e caminhou lentamente na frente dos dois. Cranti, você tem que falar de forma tão sarcástica. Não tenho a intenção de ignorá-los, apenas estive ocupada recentemente. Cranti, meu querido. Você está claramente encantado por aquela sereia. Ocupada em criar um relacionamento com ela. Como você poderia se lembrar de nós? Cranti pensava cada vez mais irritado. Esta mulher má parecia temer que eles a machucassem, e homens e machos, ela realmente colocou mais de uma dúzia de guardas por perto. Com tanta importância, você ainda quer nos enganar? Junho e Lu respirou fundo. O temperamento explosivo de Cranti, ela realmente queria dar a ele alguns tapas para fazê-lo calar a boca. Ele se virou para olhar Xing, seus olhos cheios de preocupação. Xing, não ouça as besteiras dele. Vocês são as pessoas mais importantes para mim, ele é apenas um paciente. Cranti bufou friamente. Você fala bem.
Quem sabe o que você realmente pensa em seu coração? Se você realmente se importasse, como poderia deixar isso acontecer? Xing, que ainda está no cio, não se importa e vai procurar você, e você finge não ver. Ignorando-nos deliberadamente, Cranti não ousou acreditar em uma palavra do que ele disse. Junho e Lu sabia que se ela não explicasse, Cranti continuaria se apegando a esse assunto, já que a heroína quer vê-los brigar. Ela preferia mostrar a eles o amor e roubar todos os seus futuros Shoufu. Cranti, não fale por enquanto. Blue Eagle está gravemente ferido e corre risco de vida se não for tratado a tempo. Eu tenho tratado ele esses dias. Xing levantou ligeiramente os olhos, a voz um pouco rouca. Então por que Vossa Alteza nos evita? Junho e Lu agachou-se e segurou a mão de Xing, depositando um beijo nas costas de sua mão. Eu sei que minha negligência o deixou triste, e prometo que não acontecerá novamente. As bochechas de Xing instantaneamente coraram. Ele abaixou ligeiramente a cabeça, sem ousar olhar diretamente nos olhos de Junho e Lu. Aquela mão que Junho e Lu acariciou tremeu levemente, uma onda de algo borbulhou em seu coração. Uma alegria e timidez indescritíveis. Vendo isso, a insatisfação de Cranti aumentou ainda mais. Ele bufou pesadamente, abraçando os braços sobre o peito, abriu a boca para dizer algo. Mas com medo de se humilhar, ele finalmente bufou e calou a boca. Mas seus olhos estavam cheios de mágoa e raiva. Como uma criança que teve seu brinquedo favorito roubado. Cranti, qual é essa sua expressão? Você não acredita em mim? Junho e Lu foi divertidamente provocada por sua expressão adoravelmente arrogante, mas ainda assim perguntou seriamente. Não sei quem foi que nos largou por causa daquela sereia, e agora você quer nos consolar. Sim, eu acreditaria em você. Dito isto, ele deliberadamente virou a cabeça para o lado, evitando o olhar de Junho e Lu. 777 Junho e Lu levantou-se e caminhou até Cranti. Como eu, esta princesa, poderia ignorar um Liyuan tão fofo? 778 O amor maligno nem teve tempo de se manifestar, mas Cranti não cedeu. Bem dito. 779 Se você realmente se importasse, não nos faria esperar tanto tempo. Junho e Lu ficou sem palavras. 780 A situação de Lang é realmente crítica, não posso ficar parada e assistir. Cranti virou a cabeça, ainda emburrado. 781 Quando ele mesmo estava gravemente ferido, por que ele não estava tão tenso? Realmente, essa é a diferença entre amar e não amar. 782 Pensando nisso, os olhos ficaram vermelhos de raiva, e Junho e Lu ficou confusa. É realmente o pequeno Liyuan que adora ficar exaltado. 783 Se discordamos, você fica com os olhos vermelhos. Tudo bem, não fique mais bravo, vou fazer o seu prato favorito mais tarde. 784 Grama verde e repolho. Embora Cranti não tivesse memórias, um vislumbre de relaxamento já havia aparecido em seus olhos. 785 É de vez em quando ele se inclinava para o braço de Xing. Vendo-o assim, Junho e Lu subitamente sentiu o coração apertar. 786 Ela se adiantou, endireitou o rosto dele, e Junho e Lu riu ao ver sua aparência adorável. 787 Agora você não está mais bravo. O rosto de Cranti ainda estava muito vermelho, ele apertou as mãos, virou-se e disse teimosamente, 788 Quem disse que não estou bravo? No entanto, por causa da grama verde e do repolho. 789 Eu vou te perdoar a contragosto desta vez. Foi Xing, que estava em silêncio o tempo todo, que ergueu ligeiramente os olhos. 790 Olhando para Junho e Lu e Cranti, um lampejo de melancolia passou por seus olhos. Junho e Lu percebeu o humor de Xing. 791 Ela caminhou até ele, curvou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos de Xing brilharam, e ele acenou com o rosto vermelho. 792 Junho e Lu virou-se e puxou Cranti, voltando para seu pátio. Cranti estava um pouco inquieto ao longo do caminho. 793 O rubor em seu rosto ainda não havia desaparecido completamente. Ao entrar no pátio, Junho e Lu soltou a mão de Cranti. 794 Cranti olhou para sua palma e uma ponta de relutância surgiu. Faça isso. 795 Junho e Lu disse com um sorriso. Cranti fingiu que estava virando um boi, seus olhos vagando. 796 Ele apenas não se atreveu a olhar para Junho e Lu. Junho e Lu olhou para ele assim e achou muito fofo. 797 Por que você ainda não está feliz? Desta vez, a culpa é minha. No futuro, eu definitivamente vou me importar mais com vocês.
798 Não vou mais deixar vocês terem a ilusão de serem negligenciados, ou quererem comer algo especial. 799 Cranti pensou por um momento e disse, quero comer a comida que Vossa Alteza faz. Junho Yilu sorriu. 800 Sim, eu vou fazer para você daqui a pouco. Dito isto, Junho Yilu levantou-se para sair. Junho Yilu se levantou e caminhou até Cranti. Como essa pequena Liyuan tão fofa poderia ser negligenciada por esta princesa? O amor perverso não foi suficiente. Cranti não cedeu, falando bem. Se você realmente se importasse, não nos faria esperar tanto. Junho Yilu ficou sem palavras. A situação do pavão azul é realmente crítica. Não posso ficar de braços cruzados. Cranti virou o rosto, ainda emburrado. Quando ele mesmo estava gravemente ferido, por que ele não estava tão tenso? Realmente, essa é a diferença entre amar e não amar. Enquanto pensava, seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Junho Yilu ficou confusa. Realmente, é o Li Yuan que gosta de se exaltar. Fica com os olhos vermelhos por qualquer motivo. Está bem, não fique mais bravo. Mais tarde, vou fazer para você o que você mais gosta de comer. Grama verde e repolho. Embora Cranti não tenha memórias, já havia uma rachadura em seus olhos. E de vez em quando ele se inclinava para o braço de Xing. Junho Yilu, vendo-o assim, de repente segurou seu coração. Ela se adiantou e endireitou seu rosto. Junho Yilu, vendo sua aparência adorável, não pôde deixar de rir. Agora você não está mais bravo, está? O rosto de Cranti ainda estava muito vermelho. Ele apertou e virou a cabeça, teimosamente dizendo: Quem disse que não estou bravo? Mas, por causa da grama verde e do repolho. Vou te perdoar relutantemente desta vez. Foi Xing, que estava em silêncio o tempo todo, que levantou ligeiramente os olhos. Vendo um lampejo de solidão nos olhos de Junho Yilu e Cranti, Junho Yilu percebeu as emoções de Xing. Ela se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos de Xing brilharam, e ele assentiu corando. Junho Yilu se virou e puxou Cranti, voltando para o pátio dele. Cranti estava um pouco inquieto ao longo do caminho. O rubor em seu rosto ainda não havia desaparecido completamente. Ao entrar no pátio, Junho Yilu soltou a mão de Cranti. Cranti olhou para a palma da sua mão, sentindo uma pontada de relutância. Vamos lá. Junho Yilu disse com um sorriso. Cranti fingiu ser corajoso, olhando para todos os lados. Ele apenas não ousou olhar para Junho Yilu. Junho Yilu olhou para ele e achou muito fofo. Por que você ainda não está feliz? Desta vez, a culpa foi minha. Da próxima vez, com certeza me importarei mais com vocês. Eu não vou mais deixar vocês sentirem a ilusão de serem ignorados, ou algo que vocês queiram comer especialmente. Cranti pensou por um momento e disse, eu quero comer a comida feita pela Vossa Alteza. Junho Yilu riu. Ok, vou fazer para você em um momento. Dito isso, Junho Yilu se levantou para sair. Junho Yilu foi até a cozinha. Ela começou a preparar os ingredientes, Cranti a seguia um passo atrás. Havia alegria em seu rosto, mas ela tentava controlá-la, para não deixar essa alegria transparecer muito. Só posso comer a comida de hoje à noite sozinha. Vossa Alteza não permite que Xing coma junto. Cranti levantou o queixo ligeiramente, com uma expressão que dizia, se você ousar chamá-lo, eu vou virar a cara para você. Em seu tom dominador, misturava-se uma sondagem cuidadosa. Tudo bem, é tudo seu. Ele lavou os vegetais habilmente. Cranti observava ao lado, com os olhos cheios de anseio, estendendo a mão de vez em quando para ajudar, mas temendo atrapalhar. A qualidade desses vegetais era muito boa, mais frescos do que os que ele já tinha visto no palácio. Ele temia fazer algo errado e estragar tudo. Cranti, vá buscar o prato ali. Cranti fingiu indiferença, resmungando, HMPH, se você me mandar pegar, eu pegarei. Mas seu corpo foi honesto e ele pegou o prato, entregando-o a Junho Yilu. Posso comer isso diretamente? Ele apontou para as frutas vermelhas lavadas na cesta. Junho Yilu pegou o tomate recém-lavado, seus olhos seguindo sempre o vulto de Junho Yilu. Seu coração estava cheio de emoção, mas ele murmurou, que método tão estranho. Não sei se é bom ou não. Junho Yilu revirou os olhos para ele e continuou a cozinhar. Em pouco tempo, vários pratos de vegetais bem temperados e visualmente atraentes estavam prontos. Junho Yilu colocou a comida nos pratos. Cranti pegou impacientemente um prato. Deu uma mordida. Uau, delicioso! Depois de dizer isso, parecia ter se lembrado de algo. Ele deliberadamente fez uma careta. É só mais ou menos. Mal dá para comer.
Só você sabe falar. Comer não vai calar sua boca. Junho e Lu bateu na cabeça dele com um hashi. Os dois comeram e conversaram. A atmosfera era razoavelmente harmoniosa. Depois do jantar, um robô responsável por alimentar os animais veio e limpou os pratos e utensílios. Junho e Lu levou Cranti diretamente para o jardim nos fundos. Assim que entrou no jardim, Cranti ficou chocado com a cena diante dele. Nesta nova terra, o solo era pobre e sempre foi difícil cultivar algo. Mas agora, as sementes de vegetais que haviam sido plantadas há alguns dias já haviam brotado. Cranti voltou a si e tentou controlar sua emoção, para que Junho e Lu não percebesse seu excesso de excitação, pois isso faria parecer ignorante. Mas ele, sem perceber, começou a correr pelo jardim, seu corpo tremendo ligeiramente, quase incapaz de se controlar e mostrar sinais de ter sido torturado. Ainda assim, ele teimou. Isso não é nada de especial. São apenas brotos de vegetais. Mas seus olhos continuavam fixos nos brotos recém-surgidos, incapazes de se desviar. Junho e Lu observava Cranti. Sorriu em silêncio com essa aparência. Eu sabia que você gostaria. A horta que a partir de agora 827 será sua para cuidar. Que tal? Cranti bufou. Quem gostaria? 828 estou apenas achando um pouco inesperado. Dito isso, seus passos foram involuntariamente 829 circulando a horta, uma volta após a outra, seus olhos varrendo o local incessantemente, 830 como se já estivesse pensando por onde começar a cuidar. Junho e Lu sorriu e disse, 831 já que você não faz questão, então entregarei a Xing para cuidar. Não. 832 essas palavras saíram quase instintivamente, e só depois de dizê-las ele percebeu que estava muito agitado. Ele tossiu levemente antes de refutar. 833 vendo que Vossa Alteza está tão sincera, aceitarei a contragosto. Dito isso, ele espiou 834 os brotos verdes tenros, e um senso de responsabilidade nasceu em seu coração. Junho e Lu se dispôs 835 a entregar um lugar tão importante para ele, o que demonstrava grande confiança. Como ele poderia ceder a Xing? 836 ele fez uma pausa e acrescentou, mas vamos combinar antes, se algo acontecer com esta horta, 837 você não pode me culpar. Junho e Lu sorriu e assentiu. Não se preocupe, eu confio em você. 838 pouco depois de Cranti sair naquela noite, Xing apareceu. Junho e Lu acabará de tomar banho. 839 seus longos cabelos molhados espalhados casualmente sobre os ombros, exalando uma fragrância fresca. Sua figura esguia 840 ficava entrevista e revelada sob a luz suave. Junho e Lu respirou fundo, tentando se acalmar e se acalmar novamente. 841 as regras deste maldito mundo, ser humilhado ou ter sorte, tudo pode levar ao cultivo. 842 está quase na hora de outras galáxias apresentarem seus tributos. Ele precisa formar uma aliança com Cranti e Xing antes do banquete. 843 Se ele não estabelecer um relacionamento com eles antes da chegada de Xi-Shen, eles se tornarão motivo de chacota para toda a galáxia. 844 Xi-Shen de sua galáxia os levará sob o pretexto de serviço inadequado e trará novos príncipes. 845 E este não é absolutamente o resultado que ele deseja ver. Vossa Alteza. Xing aproximou-se lentamente, sua aura gradualmente envolvendo Junho e Lu. 846 Junho e Lu podia sentir a forte aura masculina emanando dele, e seu coração não pôde deixar de tremer levemente. 847 Vendo os cabelos molhados de Junho e Lu, Xing se ofereceu para secá-los. 848 Junho e Lu assentiu, e disse com voz firme, é bom que eu esteja preguiçoso para secar sozinho. Ele ligou o secador de cabelo. 849 O vento quente fluiu suavemente pelos fios de cabelo. Junho e Lu fechou os olhos, sentindo essa gentileza delicada. 850 Xing, amanhã Xixin de Muzi Xing chegará. Deixo para você cuidar, tá bom? Cranti bufou. Quem gosta? Eu só achei um pouco inesperado. Falando assim, seus passos, no entanto, involuntariamente, deram a volta pela horta, uma vez e outra, seus olhos perscrutando sem parar a horta. Como se já estivesse pensando por onde começar a cuidar. Junho e Lu sorriu e disse, já que você não valoriza, então deixarei Xing responsável. Não permito. Essa frase saiu quase que instantaneamente, e depois de dita, ele percebeu que estava muito agitado. Ele pigarreou e então rebateu. Já que Vossa Alteza é tão sincero, aceitarei a contragosto. Dito isso, ele secretamente
Deu mais uma olhada nos brotos verdes, um senso de responsabilidade surgindo em seu coração. Junho Yilu estava disposta a lhe confiar um lugar tão importante, o que significava que ela confiava muito nele. Como ele poderia deixá-lo para Xing? Pausou por um momento e acrescentou, mas vamos combinar primeiro, se houver algum problema com a horta. Você não pode me culpar. Junho Yilu sorriu e assentiu. Não se preocupe, eu acredito em você. Naquela noite, depois que Cranti saiu, Xing veio logo em seguida. Junho Yilu tinha acabado de tomar banho. Seus longos cabelos desgrenhados caíam casualmente sobre seus ombros, exalando um aroma fresco. O corpo de Ling Long era inteligente. Mal podia ser visto sob a luz suave. Junho Yilu respirou fundo, tentando se acalmar ainda mais. Que regras estúpidas deste mundo! Se humanos e fadas podem cruzar ou não, eles podem cultivar. Está quase na hora de outros sistemas estelares fazerem suas oferendas. Ele deve se aliar a Cranti e Xing antes do banquete. Se ele não conseguir conquistar e amansar os dois antes da chegada de Xi Shen, eles se tornarão o alvo de chacota de toda a galáxia. Xi Shen de seu sistema estelar os levará sob o pretexto de servirem mal e enviará um novo príncipe. E isso definitivamente não é o que ele quer ver. Alteza, Xing se aproximou, sua aura gradualmente envolvendo Junho Yilu. Junho Yilu conseguia sentir a forte aura masculina irradiando dele e seu coração estremeceu levemente. Xing viu o cabelo bagunçado de Junho Yilu e se ofereceu para secá-lo. Junho Yilu concordou, endurecendo a voz. De qualquer forma, ele estava com preguiça de secá-lo sozinho. Ele ligou o secador de cabelo. O vento quente fluiu suavemente pelos fios de cabelo. Junho Yilu fechou os olhos, sentindo essa gentileza delicada. Xing, amanhã Mu Zixin e Xi Shen chegarão à praça central. Você quer ir vê-lo? A voz de Junho Yilu, através do secador de cabelo, chegou suavemente aos ouvidos de Xing. A mão de Xing, segurando o secador, apertou-se levemente, e inúmeras emoções surgiram em seu planejamento. Mas não havia surpresa alguma, e até um pouco de medo. Junho Yilu percebeu. Olhando para ele um pouco, o que há? Xing balançou a cabeça levemente. Sua Alteza me acompanhará? Ele, como Mu Zixin, o sétimo príncipe enviado para o casamento. De acordo com as regras, devo ir vê-lo. Você é meu consorte, se não quiser ir, não iremos. Eles não ousaram dizer nada, e enquanto falavam, estenderam as mãos e puxaram suavemente o pescoço de Xing para baixo. Com um toque de encorajamento nos olhos, Xing, você estaria disposto a se casar comigo? Uma vez casado, ele estaria completamente ligado a ele. Não haveria mais possibilidade de partida. A respiração de Xing ficou acelerada, ele largou o secador de cabelo. Em vez disso, ele abraçou firmemente a cintura de Junho Yilu. Xing sempre foi um dos sujeitos de Sua Alteza. Sua Alteza pode fazer o que quiser. O coração de Junho Yilu bateu um pouco mais rápido. Ele estendeu a mão e tocou levemente o belo rosto de Xing. Não se sabe quem tomou a iniciativa, mas quando voltaram a si, os dois já haviam mudado de campo de batalha. Junho Yilu olhou para Xing, que estava deitado debaixo dele. Um toque de timidez passou por seus olhos. Mas rapidamente foi substituído por excitação, a respiração um do outro se misturando intimamente. A lua nasceu e se pôs, o céu clareou, e o quarto voltou à calma. Os lençóis bagunçados foram limpos pelo robô enquanto tomavam banho. Xing deu um beijo suave na testa de Junho Yilu. Olhando para a marca da Fênix Negra em seu peito, a Fênix Negra era o emblema nacional do Império Cranti, com quem ele nunca teve parentesco. Sua Alteza, a partir de agora, Xing pertencerá apenas a Sua Alteza. Claro, essas palavras já haviam caído. Junho Yilu, em sono profundo, não ouviu. Junho Yilu acordou ao entardecer, acordado por música. Ele ainda superestimou a resistência deste corpo e subestimou o oculto de Xing. Ferocidade além do beijo. Uma noite inteira, os dois se revezaram. Xing, talvez não tivesse dormido ou acordou cedo, sentou-se silenciosamente na beira da cama, observando. Não se sabe quanto tempo ele olhou, seus olhos eram gentis e focados, como se Junho Yilu fosse seu mundo inteiro. Junho Yilu se moveu levemente, sentindo o olhar de Xing, e revirou os olhos para ele. O que você está olhando? Os cantos da boca de Xing se curvaram ligeiramente, mostrando um sorriso tênue. Vossa Alteza é linda. Junho Yilu olhou para a profundidade em seus olhos e seu coração pulou uma batida. Ele tentou se sentar, mas descobriu que seu corpo doía terrivelmente. Xing estendeu a mão para ajudá-lo. Você está bem? Dói muito?
O que você acha? Junho e Lu deu a ele um olhar de lado. O que ele fez de bom, ele não sabe? Xing deu um sorriso, abraçou Junho e Lu suavemente e se desculpou em voz baixa. Xing não foi bom, fez Vossa Alteza se machucar. Junho e Lu encostou-se em seu peito. Sentindo seu calor e batimentos cardíacos, o ressentimento em seu coração diminuiu um pouco. Controle-se a partir de agora. Não os use ao mesmo tempo. A princesa maligna se divertia atormentando seu Shoufu todos os dias, não apenas arrancando os pelos do tigre branco. A pele do tigre foi usada para fazer um casaco de pele, e o marido cobra Shoufu teve sua cauda cortada e seus pés decepados. Finalmente, os Shoufu ficaram todos negros, e desconsiderando o contrato, o mataram cruelmente. Junho e Lu, uma doutora em medicina que transmigrou, para mudar seu destino de morte cruel, não apenas usou sua força mental para acalmar o tigre branco enlouquecido. Ela também produziu com sucesso um tônico revitalizante para ajudar o Shoufu a regenerar seus membros. Isso também fez Junho e Lu, durante o período de Sil do Shoufu. Sofreu muito. Não o deixe usar os dois ao mesmo tempo no futuro. Junho e Lu bebeu o tônico restaurador. A dor gradualmente diminuiu. Ele se levantou e se alongou. Xing estendeu a mão para ajudá-lo. Vossa Alteza, tome cuidado. Junho e Lu olhou para a aparência nervosa de Xing e se sentiu satisfeita. Considerando que ele se saiu bem ontem à noite, ela decidiu dar-lhe um grande presente em breve. No entanto, em 2 dias haverá um banquete público. Ela pensou em aproveitar esta oportunidade para passear com Shilandi e Xing, e também para comprar-lhes um conjunto. Roupas para usar no banquete. Assim que chegaram à porta da loja, um jovem vestido como um gato recomendou entusiasticamente vários estilos de vestidos. Junho e Lu escolheu cuidadosamente, pedindo ocasionalmente a Shilandi e Xing para experimentarem. Depois de experimentar vários conjuntos, finalmente escolheram vestidos satisfatórios. Quando ela estava prestes a ir ver os punhos que combinavam, ouviu uma voz familiar. Ela ergueu os olhos e viu a heroína Alice, entrando na loja com seu Shoufu. Junho e Lu franziu ligeiramente a testa. O mundo é pequeno, podemos nos encontrar aqui. Alice também viu Junho e Lu, um lampejo de surpresa em seus olhos, e então sorriu e se aproximou para cumprimentá-la. Lu, que coincidência! Eu também quero escolher um vestido adequado para Boles e os outros. Junho e Lu estreitou ligeiramente os olhos e se virou para continuar a escolher os punhos, mas Alice parecia não querer encerrar a conversa. Lu, o vestido que você escolheu é lindo, realça muito o temperamento deles. Junho e Lu sorriu falsamente, mas seu tom era calmo. Entendi, é um elogio. Eles já têm um temperamento excepcional, o vestido é apenas um toque final. Alice já estava de olho em Cranti por causa de seu rosto original, mas ele foi designado para Junho e Lu. Ouvindo-a dizer isso, ela sentiu ainda mais ódio, mas ainda mantinha um sorriso caloroso. Os olhos de Alice passaram por Cranti. Depois de circular por Xing, ela de repente deu um sorriso cheio de significado. Lu, os dois são tão excelentes. Por que você não quer se casar com eles há tanto tempo? Ela fez uma pausa de propósito e fingiu ter um momento de epifania. Será que eles têm alguma doença oculta? Os passos de Junho e Lu pararam, seu rosto afundou instantaneamente. Alice, o que você quer dizer com isso? Lu, não fique brava. Prima, eu também estou fazendo isso pelo seu bem. Se houver alguma doença oculta, você deve me contar, prima. Prima vai encontrar uma maneira de ajudá-los a curar. Isso foi ouvido por Cranti, que estava se aproximando. Seu rosto mudou ligeiramente. Quando ele estava prestes a começar a xingar, Junho e Lu o precedeu, olhando para Alice com olhos afiados. Qual é a sua posição para se intrometer nos meus assuntos? Alice não tinha medo de seu rosto frio. Eu também estou preocupada com você. Se houver algum problema entre vocês, é melhor resolvê-lo o mais rápido possível. Junho e Lu sorriu friamente. Prima entende tanto, parece que tem muita experiência. Seus subordinados também foram curados por você assim? Chamar você de prima, você realmente se acha alguém importante. Vendo os olhos de Alice vermelhos de raiva. Como se tivesse sofrido uma enorme injustiça, seus subordinados a confortavam. Junho e Lu deliberadamente se aproximou com uma expressão de surpresa. Alice, o que há de errado? Quem te importunou? Aproveitando a oportunidade, espalhou um pó quase transparente em suas roupas. Este é o pó do coração sincero que ela acabou de desenvolver. Pode despertar completamente a escuridão interior de uma pessoa. Originalmente, ela planejava usá-lo no banquete. Experimentar com antecedência também é bom.
Junho e Lu, você acha que ganhou? Você é apenas... Aproveitando o status de princesa, Alice disse com os olhos vermelhos, com uma voz cheia de relutância. Junho e Lu parecia ter se machucado com suas palavras, todo seu corpo balançava. Xing assegurou por trás. Prima, você tem ciúmes da minha identidade? Junho e Lu encontrou uma posição confortável nos braços de Xing, com uma expressão de queixa. Sim, tenho ciúmes de você, porque você tem tudo por ser uma princesa. Enquanto eu sempre fico abaixo de você, e até meus subordinados só podem escolher o que sobra para você. Por quê? Eu não me conformo. A expressão de Alice, seu rosto foi ficando cada vez mais feio. Gotículas de suor fino brotaram em sua testa, sua respiração tornou-se ofegante. Ela começou a dizer incessantemente as ideias mais vergonhosas em seu íntimo. Então você está desprezando seu Shoufu? Junho e Lu olhou para os Shoufu atrás dela, cujas faces foram ficando cada vez mais pálidas, com pena. Elas jamais imaginaram que em seus corações, elas fossem uma existência tão desprezível. Alice, no entanto, parecia ter entrado em um estado de loucura. Sem se importar com os sentimentos dos Shoufu, ela continuou gritando alto. O que elas são? Não passam de ferramentas para aquecer a cama. Junho e Lu se levantou do abraço de Xing. Olhou para ela com desaprovação. Alice, você está errada. Status não é a base para medir uma pessoa. Você atribui tudo ao meu status, mas parece ter esquecido um ponto. Se eu não fosse a princesa, você nem teria o direito de pisar no salão principal. Como, após alguns anos de encontrarmos o salão, você esqueceu seu status original? Se não fosse por nossa realeza ter te dado o status de condessa, você seria apenas uma plebeia comum de um salão remoto. Alice olhou aterrorizada para si mesma. As palavras que saíam de sua boca sem controle. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico e desespero. Ela tentou desesperadamente parar, mas sua boca estava completamente fora de controle, como se uma força invisível a estivesse impulsionando. Junho e Lu levantou levemente o queixo, olhando longamente para Alice. Alice e os Shoufu a temiam, com medo de que ela dissesse algo mais chocante e vergonhoso. Um Shoufu, alto, avançou e tapou sua boca, mas ela deu alguns tapas. Outro se aproximou e se ajoelhou, para se desculpar com Junho e Lu. Princesa, por favor, perdoe-nos. Nossa condessa hoje não está se sentindo bem. E disse palavras imprudentes. Espero que o Sr. Ning não guarde rancor e perdoe suas falácias. Alguns Shoufu foram espancados até sangrar. Xing lhe deu um olhar, e ela calou a boca. O Shoufu alto soltou a mão que tapava a boca de Alice e ambos se ajoelharam para agradecer. Junho e Lu não deu mais atenção a Alice e aos outros. Após pagar a conta, ela foi embora. De volta ao palácio, Junho e Lu travou as memórias sobre a protagonista Alice. Na época, o imperador e a imperatriz enviaram Alice para aprender alquimia com um mestre, planejando que ela assumisse o Instituto de Pesquisa de Alquimia no futuro, mas não esperavam criar um ingrato. Nos últimos anos, o pessoal do Instituto de Pesquisa de Reagentes tem cada vez menos respeito pelo mestre imperial, com um traço de desdém em seus olhos. O banquete público está chegando, e ela até espera um pouco pelo desempenho de Alice. Xing se aproxima ligeiramente de Junho e Lu. No ar frio que emana de seu corpo, há um toque de gentileza e suavidade. Ela estende a mão e gentilmente para Junho e Lu. Arruma o cabelo que o vento bagunçou, com movimentos suaves e naturais. Junho e Lu se sente ligeiramente arrependida. Seu rosto cora levemente. Essa Xing está cada vez mais sedutora. Xing observa a reação de Junho e Lu. Os cantos de sua boca se curvam ligeiramente. Vossa Alteza, não se preocupe. Com Xing aqui, não vou permitir que ela tenha a chance de machucar Vossa Alteza. Junho e Lu disfarça sua insatisfação com carinho. Cranti observa as duas tão íntimas, sentindo-se um pouco desapontada. Ela também é sua serva, mas o olhar de Junho e Lu permanece apenas em Xing. Ela também é muito forte e pode protegê-la. Junho e Lu percebe a mudança de humor de Cranti. Ela inclina a cabeça ligeiramente para olhá-la. Vê Cranti com os lábios apertados, com um traço de mágoa e relutância em seus olhos. Seu coração se comove. Vira-se e diz a Xing, Xing, você pode ir primeiro. Tenho algo para dizer a Cranti. Xing fica ligeiramente desapontada. Cranti pensa em uma possibilidade, e a expectativa em seus olhos não pode ser escondida. Junho e Lu olha para Cranti, com um leve sorriso no canto dos lábios. Cranti, você sabe por que a deixei sozinha?
Cranti senta-se ereta, fingindo calma e resmunga. Como eu saberia? Junho e Lu estende a mão, agarra o bolso de sua gola e puxa para baixo. Cranti é forçada a se inclinar para baixo, encarando-a, seus olhares se encontram. Junho e Lu se aproxima de seu ouvido e diz algo. Os olhos arregalados de Cranti quase pensaram que tinham ouvido errado. Em seguida, uma alegria avassaladora a invade. Cranti é forçada a se inclinar para baixo, encarando-a. Seus olhares se encontram. Junho e Lu se aproxima de seu ouvido e diz algo. Os olhos arregalados de Cranti quase pensaram que tinham ouvido errado. Em seguida, uma alegria avassaladora a invade. Você realmente vai cumprir o acordo comigo? Junho e Lu assente levemente e se vira para ir para o andar de cima. Cranti apressa-se a segui-la. Seu coração está cheio de excitação e expectativa, mas seu coração tenso quase salta para fora de sua garganta. Ela ainda pode ir aprender no computador agora? Entrando no palácio, Junho e Lu senta-se na beira da cama. Observando Cranti, que estava parado ao lado, com as mãos e os pés sem saber onde colocar, com um sorriso nos olhos. Pequenas gotas de suor até apareceram em sua testa. Cranti, você não precisa ficar nervosa. Cranti respirou fundo, tentando se acalmar, mas sua voz ainda tremia um pouco. Eu não estou nervosa. Junho e Lu acenou levemente, indicando para Cranti se aproximar. Vem aqui, eu vou te ensinar. Cranti, ouvindo suas palavras zombeteiras, ficou instantaneamente corada. Não se sabe se era de vergonha ou de raiva. Para provar que não estava nervosa, ela estava muito experiente. Ela caminhou lentamente até a cama, agachou-se e segurou a mão de Junho e Lu, mas seu rosto estava calmo. Sua mão, no entanto, tremia levemente. Junho e Lu apertou a mão de Cranti de volta. A mão de Cranti, que estava sendo segurada, tremeu levemente. Junho e Lu ergueu a outra mão, agarrou a nuca dela e a empurrou para frente. A distância entre as duas pessoas se aproximou de repente. A respiração íntima espirrou no rosto uma da outra, sentindo o leve perfume que emanava dela. O coração de Cranti batia cada vez mais rápido. Uma corrente quente atingiu sua testa. Ela estava tão nervosa que não conseguia falar. Junho e Lu sussurrou em seu ouvido. Não fique nervosa. Cranti assentiu levemente. No entanto, a tensão em seu corpo era difícil de eliminar completamente. Ela não ousava sequer esperar que essa mulher mais estivesse disposta a ter um relacionamento com ela. Naturalmente, ela não tinha verificado esse tipo de coisa. Junho e Lu olhou para sua aparência e se sentiu inexplicavelmente animada. Ela até se sentiu secretamente excitada. Um pedaço de papel branco sendo gradualmente pintado com sua cor. Só de pensar nisso a deixava animada. Ela tinha que educar essa pequena demônio teimosa. Ela se inclinou ligeiramente. Seus cabelos caíram levemente no rosto de Cranti, trazendo uma fragrância sutil e indescritível. Cranti, não fique nervosa. A voz de Junho e Lu era suave e sedutora. Cranti engoliu em seco com dificuldade, tentando controlar o nervosismo e o impulso em seu coração. Seu corpo estava tenso, e ela não sabia onde colocar as mãos. Junho e Lu abaixou a cabeça lentamente, beijando os lábios de Cranti. O toque macio fez Cranti perder a noção do tempo instantaneamente, e gradualmente, por instinto, ela pressionou Junho e Lu contra si. Uma noite de prazer aconteceu. A temperatura no quarto continuou a subir até o meio da noite. Junho e Lu estava realmente cansada e impediu Cranti, que queria continuar, e a pediu para levá-la para tomar banho. No banho, Cranti não se conteve e fez de novo. Com o rosto corado, ela perguntou a ela. Ela sentiu mágoa e um pouco de arrependimento e teimosia. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas no final não ousou falar novamente. Ela cuidadosamente arrumou o roupão de banho de Junho e Lu e a carregou de volta para a cama. Ela gentilmente cobriu Junho e Lu com o cobertor, e sentou-se calmamente ao lado da cama, sem ousar fazer um barulho. A noite ainda estava profunda. A atmosfera no palácio estava um pouco opressiva, e Cranti estava cheio de apreensão. Ela não sabia se Junho e Lu estava zangada com ela. Nem sabia como acalmá-la. O tempo passava minuto a minuto, e os pensamentos de Cranti se afastavam gradualmente. Quanto mais pensava, pior ficava sua expressão. Junho e Lu franziu ligeiramente a testa, sentindo o leve movimento ao lado da cama. Uma pitada de impotência surgiu em seu coração. Ela já estava muito cansada e só queria dormir bem. Mas Cranti não parava de se mexer, inquieta, tornando difícil para ela adormecer. Cranti, você não pode ficar quieta? Estou muito cansada e quero dormir, disse Junho e Lu,
com um pouco de fadiga e insatisfação na voz. Ao ouvir as palavras de Junho e Lu, Cranti imediatamente parou de se virar, com os olhos cheios de pânico. Com medo de que a próxima frase fosse mandá-la embora, ela estendeu a mão cuidadosamente para segurar a mão de Junho e Lu, e com uma voz raramente suave, disse: Desculpe, eu não vou perguntar mais. Não fique brava. Junho e Lu ouviu a voz dela embargada. E a raiva em seu coração diminuiu bastante. Ok, você é a melhor. Está satisfeita? Feche a boca e durma logo. Cranti assentiu, e então pensou que ela não conseguia vê-la por causa de si mesma. Ela resmungou e deitou-se obedientemente, sem mais se mexer. Junho e Lu estava realmente cansada. E logo caiu no sono. Mas Cranti não conseguia dormir de jeito nenhum. Finalmente, quando teve certeza de que ela estava realmente dormindo, ela se moveu cuidadosamente para perto dela. Com uma mão, ela queria tocá-la, mas tinha medo de acordá-la. Assim, ela ficou de lado e a viu até o amanhecer. No dia seguinte, Junho e Lu acordou e Cranti já estava no quarto. Depois de se lavar, ela casualmente abriu um frasco de poção de recuperação e bebeu. Sentindo seu corpo recuperado, ela desceu. Ela viu Uli com olheiras escuras, esperando por ela no andar de baixo. Chamando-a para descer, ele se apressou em recebê-la. Vossa Alteza. Junho e Lu assentiu, e não pôde deixar de perguntar: O que você fez ontem à noite? Você tem olheiras tão escuras. Uli era o guarda mais leal ao proprietário do jardim. Na trama original, quando ela descobriu que o proprietário do jardim estava preso e sendo torturado, ela tentou várias vezes salvá-la. Não teve sucesso e foi gravemente ferida. Ela planejava se recuperar e tentar invadir o palácio da princesa novamente. Mas durante sua recuperação, soube da notícia da morte da princesa. Instantaneamente, ela disparou como louca, procurando algumas pessoas para se vingar, e finalmente morreu na frente do proprietário do jardim. Junho e Lu olhou para ela com um olhar complexo. O olhar de Uli piscou. Ela foi forçada a ouvir gritos por várias noites, mal conseguindo fechar os olhos para dormir. O Lei está bem. Agradeço a preocupação de Vossa Alteza. Vossa Alteza, por favor, almoce primeiro. Uma voz suave veio de perto. Junho e Lu estava com fome. Ela se dirigiu para o refeitório. Ule, venha comigo. Ule balançou a cabeça, esperando do lado de fora até que ela terminasse de comer antes de falar. A sereia estava fazendo um escândalo para ver Vossa Alteza. Junho e Lu levantou levemente uma sobrancelha. Uma sereia? Ela quase esqueceu que havia tal pessoa. Para que ela me procura? Junho e Lu perguntou, limpando os cantos da boca. Ule hesitou. Sua subordinada não sabe, mas a sereia está causando muito tumulto. Ela insiste em ver Vossa Alteza. Junho e Lu ponderou por um momento. Então vamos dar uma olhada. Assim que chegou do lado de fora do pátio onde Lan Ying morava, ouviu sons nítidos de batidas vindos de dentro. Junho e Lu abriu a porta e viu Lan Ying batendo forte no aquário. A cauda de peixe azul prateada balançava na água, deslumbrante e encantadora. Todos sabem. As pontas de morango das pessoas gelatinosas eram particularmente grandes, e como uma princesa nobre do Império Caran, ela quase foi estragada pelos humanos gelatinosos hoje. Neste momento, Junho e Lu abriu a porta e viu Lan Ying batendo forte no aquário. A cauda de peixe azul prateada balançava na água, deslumbrante e encantadora. O que você está aprontando de novo? Ao ver Junho e Lu, um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Lan Ying. Ela parou de bater e se aproximou do aquário. Com uma voz lamentável, ela disse: Irmã, faz muito tempo que você não vem ver Lan Ying, não é? Seu nariz era delicado. Ela sentiu o cheiro humano emanando de Junho e Lu. Uma luz sinistra brilhou. Ela baixou ligeiramente as pálpebras, cobrindo as emoções em seus olhos. Novamente aquela aparência lamentável. Irmã, você não gosta mais de Lan Ying? Sua voz pingava sangue. Como se tivesse sofrido uma grande injustiça, Junho e Lu franziu a testa ligeiramente, sentindo-se um pouco impotente com a reação de Lan Ying. Não diga bobagens. Tenho estado ocupada nos últimos dias. Lan Ying, no entanto, não cedeu. Ela moveu suavemente a cauda de peixe, salpicando um pouco de água. Irmã, você está mentindo. Irmã definitivamente tem um novo peixe e não quer mais Lan Ying. Não finja ser lamentável. Eu, esta princesa, não caio nessa. Diga, o que você quer de mim? Lan Ying mordeu o lábio inferior. Parecendo hesitar sobre algo, ela reuniu coragem depois de um tempo e disse: Irmã, Lan Ying pode sair?
Junho e Lu se tornou cautelosa. Seu primeiro pensamento foi que essa chá verde tentaria escapar, perguntando com obediência. Não é bom aqui? Lang mordeu a cabeça. É bom aqui. Mas não posso ver minha irmã. Lang quer ver sua irmã todos os dias. Ela encolheu o corpo ligeiramente. A mão escalou a beirada do aquário. A cauda de peixe azul prateada também se curvou para cima. Ela olhou fixamente para as órbitas de Junho e Lu, gradualmente ficando vermelha. Irmã, Lang não quer ficar sozinha aqui. Lang realmente quer sair. Sua voz tremeu ligeiramente, cheia de ressentimento sem fim. Eu realmente não gosto mais de Lang. Senão por que você prenderia Lang aqui? Ela mordeu o lábio inferior levemente. Ela parecia ter sido abandonada pelo mundo inteiro. Junho e Lu olhou para a aparência lamentável de Lang. Sua cautela gradualmente diminuiu. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça de Lang. Pronto. Não fique triste, contanto que você se comporte. Eu vou te levar para sair em 2 dias. Um brilho de sucesso passou pelos olhos de Lang, mas ela rapidamente o escondeu. Ela sentiu obedientemente. Lang certamente se comportará. Posso jantar com você hoje? As feridas de Lang se recuperaram completamente. A parte inferior do corpo se transformou em 2 pernas, saindo da banheira. O olhar de Junho e Lu desviou de seu rosto, incapaz de encontrar falhas, e gradualmente desceu. Cabelos longos e ondulados em tons de azul prateado caíam casualmente, cobrindo os pontos importantes. O rosto de Junho e Lu ficou levemente vermelho. Ela apressadamente jogou um roupão ao lado para Lang. Lang pegou o roupão, um sorriso imperceptível se curvando em seus lábios. Ela obedeceu e vestiu o roupão. Irmã, você está tímida? A voz de Lang tinha um toque de provocação. Junho e Lu quase sussurrou para expressar seu constrangimento. Não diga bobagens. É apenas que não é apropriado para você fazer isso. Lang ficou ali obedientemente, seus olhos cheios de expectativa. Então, irmã, você concorda em jantar comigo? Junho e Lu se enterneceu ao vê-la assim. Sim, mas você tem que prometer se comportar. Lang riu feliz, como se estrelas brilhassem em seus olhos. Junho e Lu moveu a luz, dando ordens à cozinha para entregar o jantar para Lang. Lang a envolveu contando muitas coisas sobre este planeta. Por algum motivo ela não recusou, e quando chegou a hora do jantar, eles foram ao restaurante. A mesa já estava posta com pratos. Após o treinamento em suas receitas, os robôs da cozinha finalmente fizeram pratos com boa aparência. Lang gentilmente puxou a cadeira para Junho e Lu, e só se sentou em frente a ela depois que ela se sentou. Enquanto comia, Lang olhava para Junho e Lu de vez em quando, seus olhos cheios de ternura. A comida aqui é tão boa, não sei como está o gosto da irmã. A voz de Lang é como um riacho murmurejante, e agradável aos ouvidos. Junho e Lu assentiu levemente, ergueu a cabeça e encontrou os olhos dela, azuis como o mar. Havia uma ondulação de luz que parecia fluindo, tornando-a irresistível, e seus olhos se afundaram. Lang se aproximou suavemente, seus olhos fixos apenas em Junho e Lu, o olhar parecendo conter um afeto e apego infinitos. Junho e Lu sentiu sua cabeça ficar tonta. A vigilância em seu coração se desfez gradualmente em meio a seu afeto e apego. Sua consciência começou a ficar turva. E Lang diante dela parecia ter se tornado o centro do mundo. Cada movimento dela, cada expressão a tornava incapaz de se desviar. A voz de Lang era como um som celestial, sussurrando em seus ouvidos. Irmã, você é a pessoa mais importante da minha vida. Enquanto você estiver ao meu lado, farei qualquer coisa. Suas palavras eram como garras suaves, que penetravam lentamente no coração de Junho e Lu. Irmã, Lang é a pessoa que mais te ama neste mundo. Os olhos de Junho e Lu ficaram embaçados. Ela parecia ter esquecido tudo, com apenas o rosto perfeito e impecável de Lang em seus olhos. Irmã, vamos nos unir. Junho e Lu queria dizer não, mas seu corpo não a obedecia. Quando ela estava prestes a sentir, ela mordeu a língua com força, usando a dor para recuperar um pouco de clareza. Ela se levantou abruptamente, olhando para Lang com olhos penetrantes. Lang, quem te deu a coragem de usar magia de encanto nesta princesa? A voz de Junho e Lu era fria como gelo. Um lampejo de pânico passou pelos olhos de Lang. Mas logo ela voltou à sua aparência inocente. Irmã, do que você está falando? Lang não entende. Lang tentou continuar a usar magia de encanto, mas Junho e Lu já estava prevenida e desta vez não caiu no golpe. Já que você recuperou a clareza, vá embora voluntariamente. Junho e Lu disse sem olhar para ela novamente.
Virando-se para sair, Lan Ying se apressou, segurando seu braço. Irmã, não vá.